Salmo 56, versículo 3 e 4. Bendito seja o nome de Jesus. Já encontraram, amados? Quantos já encontraram? Digam amém. Vamos ler então o texto, diz assim: em qualquer tempo em que temer, em ti confiarei. Em Deus louvarei a sua palavra. Em Deus pus a minha confiança. Não temerei o que me pode fazer a carne. Amém? Eu queria pedir a sua atenção na palavra. Quantos creem que Deus tem uma palavra para nós? Diga amém. Eu queria falar hoje um pouquinho sobre o medo. E se eu tivesse que dar um tema para esta mensagem, eu diria: não deixe o medo te dominar. Todos nós, a partir do momento que nós nascemos e começamos a ser ensinados pelos nossos pais, nós aprendemos a ter medo. Essa é a grande verdade. Porque você pode ver que uma criança recém-nascida, ela não tem medo de nada. Ela não tem medo do fogo. Por exemplo, uma criança recém-nascida, se ela tiver oportunidade de se jogar numa piscina, ela vai se jogar. Ela não tem medo. Mas a partir do momento que vão se ensinando para esta criança que o fogo é perigoso, que para alguém se lançar numa piscina tem que saber nadar, e a partir do momento que nós vamos ensinando os perigos da vida, essa criança automaticamente passa a ter o quê? Medo. Quantos concordam? Digam amém. E nós somos assim, nós fomos criados assim. E na medida que vai chegando a maturidade na nossa vida, na medida que vai chegando o conhecimento dos perigos desta vida, vem junto com ele também o medo. E o medo, queridos, até um certo ponto, o medo é muito bom, porque o medo nos faz nos precaver dos perigos desta vida. Por exemplo, você não vai atravessar uma avenida, não é verdade? Sem olhar para os lados, por quê? Porque você tem medo de ser o quê? Atropelado. Então o medo até um certo ponto, ele é bom, porque ele vai nos precaver dos perigos desta vida. Quando é que o medo passa a ser algo terrível na nossa vida? Quando o medo ele passa a nos dominar. O versículo que lemos aqui nos fala de uma oração de Davi, quando ele ora pedindo a Deus que o livrasse dos seus inimigos, pois os seus inimigos vinham com grande fúria contra a sua vida. E ele vai dizer aqui no versículo 3 que lemos, ele vai dizer assim, no dia em que eu temer, no dia em que eu tiver medo, eu confiarei no Senhor. Digam glória a Deus. E eu achei muito lindo o que Davi fala aqui. Ele vai dizer, olha, no dia em que eu temer, eu confiarei no Senhor. E ele prossegue dizendo, olha, eu não temerei. Se nós lermos mais abaixo este mesmo salmo, ele vai dizer, eu confiarei no Senhor e não temerei o que me possa fazer o homem. E olha que esta oração do Salmo 56, ele vai orar dizendo a Deus, para Deus o livrar dos seus inimigos, homens que o queriam matar. E veja que ele vai dizer, no dia em que eu temer, eu vou confiar no Senhor. Em outras palavras, ele está dizendo, o dia que o medo quiser me dominar, ele não vai me dominar, porque eu vou confiar no Senhor. Quem está entendendo, digam amém. Eu queria falar aqui algumas coisas que o medo faz na nossa vida. A Bíblia nos mostra que o medo, ele paralisa a nossa fé. Existem muitas pessoas que estão paralisadas espiritualmente falando, porque o medo lhe paralisou.
Diz a Bíblia, lá em Êxodo, no capítulo 14, versículo 15, que quando Deus tira o povo do Egito, diz a Bíblia Sagrada que quando eles se depararam com o Mar Vermelho, Faraó vinha atrás, o medo de ser destruído por Faraó, fizeram simplesmente a fé daquele povo paralisar, a ponto de ele dizer para Moisés: ô Moisés, lá no Egito não tinha sepulcros, nós não dissemos para você nos deixar lá, porque nos tiraste de lá para morrer aqui no deserto? Mas o que é que Moisés vai dizer para eles? Ei, não temas, não tenhais medo, porque os egípcios que hoje viste, nunca mais vereis. O Senhor vos livrará das mãos dos vossos inimigos, e vós vos calareis. Mas veja que o medo paralisa a fé daquele povo, a ponto de ele se dar por vencido. Faraó nem tinha chegado até eles ainda, Faraó nem tinha encostado neles ainda. Eles avistaram Faraó com seu exército de longe e já estava automaticamente decretando a sua derrota. Nós viemos de lá para morrer aqui no deserto. E aí Moisés vai clamar a Deus, e Deus vai dizer para ele: ei Moisés, porque clamas a mim? Diga ao povo que marche, diga ao povo que continue caminhando, estende as suas mãos. E a Bíblia diz que quando Moisés estende as mãos, o mar se abre e o povo passa em terra seca. Quantos estão entendendo? Digam amém. Mas quando nós nos deixamos dominar pelo medo, diga comigo: o medo, mais forte, o medo paralisa a nossa fé. Ou seja, você se dá por vencido sem mesmo antes de lutar. Eles nem tentaram lutar e já estava se dando por vencido. Vamos morrer aqui. Não era melhor ter ficado no Egito? Porque nos tirou de lá. Existem muitas pessoas que estão da mesma forma. Você está paralisado espiritualmente falando. Você não anda porque o medo te dominou, paralisou a sua fé. Você olhou para o seu inimigo, para o seu adversário e já se deu por vencido. E Deus nesta noite me trouxe aqui, e trouxe você aqui também para ouvir essa palavra, para me te dizer: não tenhais medo. O Deus de Israel vai mandar livramento para a sua vida. Quantos crê nisso? Digam amém. Diga para a pessoa que está mais próxima de você, diga para ela: não deixe o medo te paralisar. Fale mais forte: não deixe o medo te paralisar. Quando o medo paralisa a nossa fé, nós não caminhamos. Quando o medo paralisa a nossa fé, nós não prosseguimos. Quando o medo paralisa a nossa fé, nós não avançamos. Existem muitas pessoas que pararam no tempo, porque as lutas, porque o inimigo se levantou, porque o adversário se levantou contra a sua vida. Pessoas que pararam ministerialmente falando, porque o diabo se levantou, o diabo usou alguém. Esses dias eu até conversava com o irmão, e ele me contava um fato interessante que aconteceu na vida dele, que ele disse que quando começou a desempenhar o seu ministério, o diabo usou alguém para começar a lhe perseguir, e ele por várias vezes disse: eu vou parar, porque eu não aguento mais ser perseguido. Ou seja, o medo de ser perseguido. Mas de repente Deus falou no coração dele: não, você tem que continuar.
Você não pode parar. E ele disse: não, eu vou continuar. Deixa eu te dizer algo aqui. Tudo que o diabo quer te paralisar, então o que o diabo vai fazer? O diabo vai levantar perseguições para você ter medo. O diabo vai levantar adversário. O diabo vai colocar o mar diante de você. Mas Deus está dizendo: não tenhais medo. Levante a sua mão e dê um glória para Ele. Diga, por favor, como Davi disse: diga, quando eu temer. Mais forte, quando eu temer. Mais forte, quando eu temer. Eu confiarei no Senhor. Aleluia. 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 Quando eu temer, eu confiarei no Senhor. Você está entendendo a palavra? Quem está entendendo, diga amém. Quando eu temer, eu confiarei no... Deixa eu te falar outra coisa que o medo faz. O medo nos faz ver coisas que não existem. Repita comigo, diga: o medo, mais forte, o medo nos faz ver coisas que não existem. A Bíblia diz que os discípulos estavam lá no meio do mar, no barco, era mais ou menos às 3 da madrugada. De repente Jesus está indo em direção a eles, e eles tiveram o quê? Eles tiveram o quê, igreja? O que eles pensaram que era? Fantasma. Era Jesus e ele estava vendo o diabo. Um fantasma. Porque quando nós deixamos o medo nos dominar, o medo faz você ver coisas que não existem. Você começa a enxergar coisas que não existem. Aonde é bênção, você está enxergando maldição. Aonde é vitória, você está enxergando derrota. Aonde há uma oportunidade de Deus te exaltar, você está enxergando uma oportunidade de você ser humilhado. Porque o medo te faz você ver coisas que não existem. Já viu uma pessoa dentro de casa com medo? O vento bate a porta, ela fala o quê? É o diabo. Porque o medo faz você ver coisas que não. O vento entra pela janela, derruba uma panela lá do armário. Ela fala que é o quê? Tem assombração dentro de casa. Porque ela está dominada pelo... É assim ou não é? Não é assim? Quando você está com medo, você vê coisas que não existem. Já viu uma pessoa que tem medo de cobra, por exemplo? Ela entra no mato e ela tem medo de cobra. Se passar no pé dela uma planta, ela já pula gritando que é uma cobra. Porque ela está dominada pelo medo. Ela começa a ver coisas que não existem. Ei, olhe para cá, por favor. Não deixe o medo te dominar. É Jesus que está vindo e você está pensando que é um fantasma. É vitória que está chegando e você está pensando que é luta. É resposta que está chegando e você está pensando que é derrota. Você não está entendendo. Deixa eu traduzir para você. Tem gente aqui que você está enfrentando uma luta e você está pensando: puxa vida, essa luta veio para acabar comigo. Não veio não. Essa luta veio para o nome do Senhor ser exaltado na sua vida. Levanta a mão e glorifica. Diga comigo: quando eu temer. Diga: quando eu temer, eu confiarei no Senhor. Quem está entendendo, diga amém. Vocês estão entendendo a palavra? Você quer ver outra coisa que o medo faz? O medo nos impede de viver o sobrenatural de Deus. Diga comigo: o medo... Mais forte, o medo nos impede de viver o sobrenatural de Deus. Jesus começa, aí quando Jesus se revela para eles, o medo vai embora.
Aí a Bíblia Sagrada diz que Pedro diz: se é o Senhor, mande que eu vou ter convosco. O que Jesus disse? Vem. Pedro estava andando sobre as, mais forte, sobre as. Andar sobre as águas é algo natural ou sobrenatural? Mas de repente o vento começou a ventar forte, e a Bíblia diz que Pedro teve o quê? Teve o quê? Ele continuou andando sobre as águas? Continuou? Porque o medo lhe impede de você viver o sobrenatural de Deus. Quem está entendendo, diga amém. Você tem medo de enfrentar o inimigo? Você nunca vai vencer o inimigo. Você tem medo de estar na presença de Deus? Você nunca vai viver o sobrenatural de Deus. Você quer ver outra coisa que o medo faz? O medo, ele nos impede, ouça isso por favor. O medo nos impede de conquistarmos aquilo que Deus já tem preparado para nós. Irmãos, olhe para cá e preste atenção. Um dos versículos mais conhecidos da Bíblia. O diabo veio para quê? Vamos lá, o diabo veio para quê? Matar, roubar. 1, 2, 3, toda a igreja. Jesus veio para quê? Vida com abundância, vida abundante. Quantos crêem na palavra dele? Levante as mãos. Então preste atenção, quando Jesus veio, Ele já decretou uma vida abundante para nós. Vocês concordam com isso? Levante as suas mãos. Sim ou não? Através do sacrifício dele na cruz, está preparada a vida abundante. E por que que nós não tomamos posse? Porque às vezes nos deixamos dominar, diga comigo, pelo medo. Em Números capítulo 13, versículo 14, Deus falou para o povo de Israel assim, ó: eu vou dar para vocês uma terra, eu já preparei uma terra que o quê? Que mana leite e mel. Deus falou, já estava preparado. Quando eles chegam lá, próximo à terra, a Bíblia diz que Moisés escolheu 12 espias, 12 homens para ir ver a terra. E eles foram lá e olharam a terra, e diz a Bíblia que eles disseram, olha, eles voltaram para Moisés dizendo, a terra é boa, a terra de verdade mana leite e mel. Para se ter uma ideia, para carregar um cacho de uva precisa de 2 homens. É do jeito que Deus falou. Só que tem um problema, não tem como a gente entrar lá, porque tem os gigantes lá, descendentes de Anak. Não tem como nós entrar. Quando aqueles 10 homens falam isso, o medo toma conta da congregação do povo de Israel, e eles começam a dizer para Moisés, está vendo? Por que não nos deixou no Egito? Olha aí, vamos morrer aqui. Não vamos conquistar nada. Como é que vamos entrar na terra? O espírito do medo estava na vida daqueles 10 homens. Observe que sempre o medo domina a maioria das pessoas. Por isso que são poucas pessoas que se destacam, porque só se destacam quem é corajoso. 10 disseram, olha, não tem jeito, a terra é boa, é uma terra que mana leite e mel, mas não tem como nós entrar lá. Mas aí levanta 2 homens corajosos, Josué e Caleb, disse, ei, nós vamos entrar na terra sim, porque Deus falou que a terra é nossa, então a terra é nossa, nós vamos entrar na terra. E o povo ainda queria apedrejar Josué e Caleb. Foi necessário que a glória de Deus descesse sobre eles, para que o povo temesse. Quem está entendendo, diga amém. Mas sabe o que Deus falou para Moisés? Esse povo não vai entrar na terra prometida. E não entraram, mas Josué e Caleb vai entrar. Sabe por quê? Porque na vida deles tem outro espírito. Que espírito Deus estava falando? Um espírito de coragem. Ei, eu não sei qual é a luta que você chegou aqui enfrentando. Olhe para cá e preste bastante atenção. Tem pessoas que não deu certo, começou a namorar, noivou,
E de repente estava perto de casar, não deu certo o relacionamento. Não deu certo. Simplesmente elas se decepcionaram. O medo dominou, sabe o que elas disseram? Nunca mais quero casar. O medo paralisou. Você não anda para frente. Tem gente que tiveram uma empresa, tinha um sonho de crescer financeiramente, montar o seu próprio negócio. De repente não deu certo, algumas coisas começaram a não se encaixar, a empresa faliu, ou de repente fechou, ou de repente você vendeu e você diz, nunca mais eu quero uma empresa. Porque as frustrações fizeram com que o medo te dominasse. Enquanto o teu sonho era ser cabeça, você aceitou ser cauda por causa do medo. Existem pessoas que ministerialmente tinham sonhos de crescer ministerialmente, mas de repente por causa de uma decepção, o medo lhe dominou e você não quer mais nada. Você mal quer sentar numa cadeira dentro de uma igreja. Existem pessoas que nem dentro da igreja querem entrar porque sofreram uma decepção. Mas deixa eu te dizer aqui algo. O diabo está conseguindo o que ele queria. Ele conseguiu paralisar você. Ele conseguiu fazer você ver coisas aonde não existe. Ele conseguiu impedir você de viver o sobrenatural de Deus. Mas Deus me trouxe aqui hoje para te dizer, ei, não temas, levanta a sua cabeça, ei, Deus tem coisa maior para nós, levante a sua mão e dê um glória, diga eu vou conquistar. Deus quer que você saia daqui hoje com espírito de coragem, de coragem, de coragem. Quem é que quer esse espírito aí? Levante a mão e dê um glória para Ele. Ei, sabe que a Bíblia diz, lá em 2 Timóteo, no capítulo 1, no versículo de número 7, a Bíblia vai dizer assim, que Deus não nos deu, diga comigo, Deus, mais forte, Deus não nos deu um espírito de medo. Mas sabe que espírito Deus nos deu? De fortaleza, de amor e de moderação. Você sabe por que é que quando Gideão separou 32 mil homens para a batalha, sabe qual foi o primeiro teste que Deus mandou ele fazer? Diga para todos os medrosos saírem, porque eu só quero valente nesta batalha. Ei, olhe para cá e preste atenção, eu tenho algo de Deus para você. Enquanto você tiver medo de ser feliz, enquanto você tiver medo de vencer, enquanto você tiver medo de conquistar, enquanto você tiver medo de enfrentar o inimigo, Deus nunca vai poder ser contigo, porque Deus não é com o covarde, Deus não é com o medroso, Deus só é com o valente. Aonde é que estão os valentes de Deus? Levante a mão, levante a mão. Ei, levante a mão e dê um glória para Ele. Aonde é que estão os valentes de Deus? Levante a mão e dê um glória para chegar no céu. Herianda lamai, aleluia, 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 aleluia. Levanta a mão e dê um glória para chegar lá, vai. Segure a mão levantada, eu quero profetizar que Deus vai te dar um espírito de coragem aqui hoje. Você vai olhar para esse teu inimigo, você vai olhar para esse teu adversário e você vai dizer para ele, eu não tenho medo, porque maior é o que está conosco do que aquele que é contra nós. Aleluia! Quantos creem nessa palavra? Levante as suas mãos. Curve a sua cabeça um minuto, por favor, curve. Sentado mesmo, feche os seus olhos. Tem gente aqui que quem sabe você passou no médico, recebeu um diagnóstico nada agradável e você está com medo dessa enfermidade. Quem sabe alguém sofreu uma decepção na vida sentimental e você está com medo de ser feliz.
na vida ministerial, espiritual, eu não sei, na área profissional, e você simplesmente parou, você deixou de lutar pelos seus ideais, você deixou de lutar pelos seus sonhos, o medo te dominou, mas Deus te trouxe aqui, Deus te fez entrar nesta igreja aqui hoje, para dizer para você, não temas, para te dar um espírito de coragem, de fortaleza, em nome de Jesus. Aleluia. Aleluia. Quantos recebem esse espírito de coragem? Dê um glória para chegar nos céus. Deus vai arrancar todo o medo que tem afligido a sua alma. Deus vai arrancar todo o medo que tem afligido o teu coração. Você vai conquistar em nome de Jesus. Você vai ser feliz em nome de Jesus. Você vai alcançar em nome de Jesus. Fica de pé, eu tenho uma palavra de Deus para você. Quem está entendendo a palavra? Ouça isso, por favor. No Evangelho de João, no capítulo 20, diz a Bíblia que após a morte de Cristo, os discípulos se reúnem dentro de uma casa. E todos estavam, digam comigo, com medo. Mais forte. Vamos lá. Com medo, vamos lá. 1, 2, 3. Mais forte. Todo mundo com medo. Mataram Jesus. Vão nos pegar também. Mataram Jesus. O que vai ser de nós? Vão acabar com nós também. De repente Jesus entra dentro da casa. E olha o que Jesus diz: paz seja convosco. Paz seja convosco. Você já viu alguém que está com medo ter paz? Você já viu alguém com medo ter paz? Jesus chega, ei, paz seja conosco, porque o medo rouba a nossa paz. O medo nos aflige. O medo nos rouba o nosso sono. O medo não nos deixa dormir. O medo não nos deixa muitas vezes nem nos alimentar. O medo não nos deixa muitas vezes focar. E aí Jesus vai chegar e vai dizer: paz seja convosco. E quando Jesus sauda eles, ei, sabe qual é a próxima coisa que Jesus faz? Jesus sopra sobre eles e disse: recebei o Espírito Santo. Você não entendeu a palavra? Tem alguém que já pegou, recebei o Espírito Santo. Sabe o que é que faz o medo nos dominar? A ausência da presença do Espírito Santo. Quando o Espírito de Deus está sobre a nossa vida, pode Saul tentar nos desanimar, pode os nossos irmãos tentar nos impedir, mas ninguém vai conseguir impedir nós de lutarmos contra Golias e vencermos ele, porque o Espírito de Deus está sobre nós. Alamassuribicanda lamaia. Levanta a sua mão e dê um glória para chegar nos céus. Levante a sua mão e dê glória para chegar nos céus. Levante a sua mão e dê glória para chegar nos céus. Nos céus. Ei, os irmãos de Davi disseram: você não vai lutar. Ele disse: eu vou. Saul disse para ele: você não vai. Ele disse: eu vou. Todo mundo estava fugindo de Golias, todo mundo tinha medo de Golias, mas Davi chegou lá e disse: não, eu vou lutar contra você.
Os irmãos disseram: você não vai. Ele disse: eu vou. Saul disse: você não vai, eu vou. Mas sabe por que Davi não teve medo? Porque quando Davi recebeu a unção lá na sua casa, em 1 Samuel 16:13, a Bíblia diz que quando Samuel derramou azeite na cabeça de Davi, diz a Bíblia, e o Espírito do Senhor se apoderou da vida de Davi. Ei, Deus não te deu um espírito de medo. Deus não te deu um espírito de covarde. Deus te deu um espírito de fortaleza. Ei, olhe para cá, nada de parar. Diga para Satanás: nada de parar. Eu vou continuar o meu propósito. Eu vou continuar minhas campanhas. Eu vou continuar na minha fé. E eu vou vencer em nome de Jesus.